Questão 31, item 16. Seno de menos x é igual a seno de x para todo x real. A gente começa com um círculo trigonométrico. Vamos marcar um ângulo verde, um ângulo positivo. É um ângulo no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, a gente marca o ângulo positivo. E esse ângulo a gente vai calcular o seno dele. O seno, a gente sabe que é a projeção do ângulo sobre o eixo y. Então, da origem para cima, ele é positivo. E agora eu vou pegar esse mesmo ângulo, só que eu vou passar ele no sentido contrário, no sentido negativo, para baixo, no sentido horário. E quando eu for calcular o seno dele, ele vai dar o mesmo valor do seno de cima, o mesmo tamanho do seno, no entanto, de sinal trocado. Então, é verdade que o seno de um ângulo e o seno do seu oposto têm o mesmo sinal? Não. Por quê? Porque o seno do ângulo verde ele é mais alguma coisa e o seno do ângulo azul ele é menos a mesma coisa. Lembrando que o sinal do seno no primeiro e no segundo quadrante ele é positivo e no terceiro e no quarto quadrante é negativo. Então a pergunta é, a função seno é par? E aí, o que é uma função par? É quando f de x é igual a f do menos x. Ou seja, eu vou aplicar o valor x na função e eu vou ter o mesmo resultado se eu aplicar o oposto de x. Eu vou ter o mesmo resultado se eu aplicar o menos x na função. Por exemplo, a função é x ao quadrado. Se eu aplicar 3, a função 3 aplicado na função vai ficar 3 ao quadrado igual a 9. E se eu aplicar o oposto de 3, se eu aplicar o menos 3, eu vou ter que menos 3 ao quadrado também é 9. Então, essa é uma função par. Agora, a função seno é par? Então, a gente vai testar. Para a função ser par, eu tenho que o seno de menos x tem que ser igual a seno de x. Vou pegar um exemplo. Se eu pegar um ângulo 30 graus, o seno de 30 graus é 1/2. Então, o seno de menos 30 graus é menos 1/2. Ou seja, na hora que eu troco o sinal do ângulo, eu também troco o sinal do seno. Então, na realidade, diferente do que fala no enunciado, a função seno não é par, a função seno é ímpar. O que é a função ímpar? Se eu trocar o sinal do meu argumento, do meu x, do meu ângulo, eu vou trocar o valor do seno, eu vou trocar o valor da função. Então, no enunciado, ele está perguntando se o seno de x é par, né? Seno de menos x é igual a seno de x. Na verdade, seno de x é igual a menos seno de menos x. Esse seria o correto. Então, o nosso item 16 está errado.